Uma boa noite aos meus irmãos, minhas irmãs, aí do Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Passo Fundo. Meu nome é João Antônio Link, sou aqui da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho. Uma boa noite também aos amigos das redes sociais que também estarão acompanhando esta nossa palestra. Agradecemos desde já aos amigos aí do Chico Xavier pela oportunidade do trabalho com Jesus. E para nós iniciarmos, vamos então realizarmos a nossa prece. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos seus trabalhadores, espíritos amigos, protetores, orientadores, consoladores, nossos mentores amigos possam estar conosco, nos trazendo as boas inspirações, as boas intuições, para que nós possamos, melhor compreendendo a Tua mensagem, o Teu Evangelho, possamos colocarmos em prática no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos deveres. Agradecendo mais uma vez por tantas e tantas oportunidades que tem nos concedido do aprendizado, do crescimento, agradecermos por termos o contato com essa doutrina consoladora e esclarecedora que tantos benefícios já tem nos trazido. Agradecendo pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela alimentação de todos os dias, pela Mãe Natureza que nos acolhe neste planeta e pelo Sol que nos aquece, nos ilumina e nos energiza. Pedindo em especial a todos aqueles que passam pelas grandes provações e expiações, cada um de nós possa receber de acordo com as nossas necessidades, conforme for do merecimento de cada um de nós. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, a nossa proposta na noite de hoje é falarmos sobre façamos luz espiritual. E aí, para nós iniciarmos, nós vamos trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, e ele vai nos dizer assim: a nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, Emmanuel nos traz essa proposta de que a nossa luz, essa energia, essa força que nós emitimos, ela é de responsabilidade de cada um. A conquista dessa luz, a potencialização dessa luz é uma construção individual de cada um de nós, e que nós vamos fazendo esse processo de crescimento, de evolução espiritual, de autoiluminação, segundo Joana de Ângeles, né? Nós vamos trabalhando isso no nosso dia a dia, e a doutrina espírita, então, nos proporciona, através dos ensinamentos dos espíritos amigos e tantos outros ensinamentos que nós recebemos na doutrina espírita, essa condição de estarmos a cada dia buscando aumentarmos a nossa luz interior, a luz do nosso coração, para que a gente possa iluminar os nossos caminhos e a gente possa, segundo Joana de Ângeles, ter maior lucidez, ter maior luz, e essa luz possa realmente clarear, né, as nossas propostas de vida e possa nos auxiliar, e nós possamos de alguma forma também auxiliar aqueles que fazem a jornada, a caminhada conosco também. Nós vamos também trazer aqui uma mensagem do livro Otimismo Todo Dia, do Lorival Lopes. Lorival Lopes tem vários livros com pequenos textos, mini-livros, né, onde ele nos traz mensagens de otimismo, de esperança, mensagens para a gente colocar no nosso dia a dia, para que a gente possa vislumbrar e possa trabalhar a nossa mente, os nossos sentimentos, né, no dia a dia, para que a gente possa vivenciar melhor. E ele vai nos dizer assim: há uma forte luz dentro de você. E aí na doutrina espírita nós aprendemos que essa luz é a essência divina que todos nós temos, né? E essa essência divina, essa luz divina, ela está dentro de nós, e ela precisa ir sendo trabalhada, que nós possamos, através do conhecimento e da vivência, irmos trabalhando essa luz para que ela possa realmente
se tornar forte, ela possa crescer e possa nos auxiliar. E ele vai dizer assim: você possui muita luz, uma verdadeira usina capaz de iluminar o mundo. Então, na proposta de que o espírito imortal, ele tem esse caminho da evolução constante e da busca da perfeição relativa, né? E dentro dessa proposta que os espíritos amigos nos trazem, eles vão nos mostrar que nós realmente somos uma grande usina, capaz de gerar essa energia, gerar essa luz, e que possa então, essa luz possa nos proporcionar crescimento, evolução, discernimento, condições melhores de poder discernir e decidir sobre aquilo que nós queremos fazer. E ele vai dizer assim: ela nasce nas entranhas da sua inteligência e sentimento, é dinâmica e pode arrancar a sua vida do lodo e a dos que estão ao seu lado. Então, dentro dessa proposta que nós estamos falando, da ideia de que nós nos melhorando, nós vamos também poder auxiliar aos nossos irmãos. Então, nos diz a doutrina espírita que nós só podemos dar aquilo que nós temos. E conforme nós vamos crescendo, evoluindo, essa luz, ela vence as trevas, a ignorância, a tristeza, os semblantes sombrios, a tudo impondo um estado de liberdade e paz. Então, essa luz, ela vai realmente iluminar os nossos caminhos, iluminar as nossas vidas, nos dar melhores condições de nós podermos trilhar. E aí ele vai continuar dizendo, então: convença-se da sua potente luz interior. Então, é uma necessidade de que a gente se conscientize de que nós temos esse potencial, nós temos essa luz e que nós temos condições de aumentá-la, de fazer com que ela realmente cresça a cada dia e possa nos proporcionar condições melhores. Não o enclausure entre as paredes do pessimismo. Use os faróis do otimismo e faça a sua luz por toda parte. A luz que há dentro de você é a mesma de Deus. Então, nós aprendemos na doutrina espírita que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do universo, herdeiros das potencialidades que Deus nos proporciona da vida e as diversas formas de nós podermos vivenciarmos. Nós trouxemos aqui também uma mensagem do Espírito Emmanuel, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, e a mensagem tem como título: façamos nossa luz. E assim disse Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, é a proposta de não colocar o candeeiro embaixo da mesa, mas quando a gente tiver o candeeiro aceso, que a gente possa colocá-lo em cima da mesa para que ele possa iluminar aquele ambiente, iluminar as nossas vidas. E Emmanuel vai nos dizer assim: em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, e nem auxiliaremos efetivamente quem quer que seja. Então, mais uma vez, Emmanuel vem nos reforçar essa ideia de que nós possamos acender essa luz, possamos a cada dia irmos trabalhando, nos evangelizando, estudando a mensagem do Evangelho de Jesus, para que essa irradiação possa realmente atingir os seus objetivos, né? Que é realmente proporcionar as nossas possibilidades de uma vida melhor. E ele vai nos trazer aqui a proposta também de que quando a nossa luz aumenta, conforme o potencial, os espíritos amigos, eles vão nos enxergar melhor. E outros seres também vão ter a possibilidade de nos perceber melhor. Então, aonde a luz chega, ela é percebida. A luz, ela sempre vai causar um impacto aonde ela chega. E o Emmanuel vai dizer assim: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade,
e acende o teu achote para a jornada. Então ele vai nos falar dessa ideia de que existem muitos seres, muitos espíritos e outros trabalhadores encarnados de Jesus que são os luzeiros dos caminhos, aqueles que nos proporcionam as possibilidades de nós também aproveitarmos essas luzes que nos acompanham, que nos visitam e que estão conosco e podem nos auxiliar também no desenvolvimento da nossa vontade maior, né? Para que, se ele fala desse óleo do serviço, né? Que são as ações que nós tomamos, elas possam nos auxiliar na nossa jornada. Ele vai continuar dizendo: agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueça tua candeia, se não desejas resvalar nos princípios da estrada longa. Então, mais uma vez, ele reforça essa ideia de que nós possamos aproveitar essas oportunidades que nós temos de ter a convivência com muitos seres que são trabalhadores do Evangelho de Jesus e que são essas luzes que nos auxiliam nas nossas vidas para que nós tenhamos, de alguma forma, facilidades também que proporcionem um auxílio maior nas nossas caminhadas. E ele vai dizer assim: nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. Avançar sem luz é impossível. Então, numa experiência interessante que a gente pode fazer é quando a gente vai para um lugar onde não tem luz nenhuma, escuridão total. A gente não consegue andar num lugar desse. E mesmo que a gente tente andar, a gente vai começar a tropeçar em muitas coisas, vai cair em alguns buracos, vai ter uma série de dificuldades. Então, avançar sem luz é impossível. Então, nas nossas vidas, a nossa grande luz é o Evangelho de Jesus. É esse sol da imortalidade que vem iluminar os nossos caminhos, as nossas mentes, aquecer os nossos corações para que nós possamos aumentar esse potencial que existe dentro de cada um de nós e esse potencial possa então proporcionar então que a gente tenha melhores oportunidades de aprendizado, melhores oportunidades nas nossas experiências e que tudo isso vá se somando nas nossas vidas e a gente possa então, tendo essa capacidade de enxergar melhor, a gente poder produzir mais, fazer mais, ter mais discernimento e poder então nos auxiliar e auxiliar a todos aqueles também que caminham conosco e que, conforme Emmanuel nos coloca, a gente possa se auxiliar uns aos outros e, aumentando essas luzes, a gente possa ir iluminando o caminho das coletividades e o caminho da nossa humanidade. Nós trazemos também uma outra mensagem, que é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. E o título da mensagem, Emmanuel colocou: Façamos luz espiritual. E Paulo diz assim: não apagueis o espírito. E o nome da mensagem é A Proteção Constante. Então essa mensagem, ela vai nos trazer a seguinte proposta, segundo Emmanuel. Antes do próprio Evangelho de Jesus, a humanidade já recebia continuadas demonstrações de socorro do alto, através de emissários numerosos da providência, nos setores da religião, da filosofia e da ciência, que induziam a criatura à necessária elevação espiritual e à iluminação do seu patrimônio de conhecimentos. Então, nessa proposta de façamos a luz espiritual, Emmanuel vai nos trazer a proposta de que, mais uma vez, nós tendo o socorro do alto, a oportunidade de recebermos essa luz que esses espíritos amigos nos trazem durante todo o processo da evolução da nossa humanidade.
E ele vai falar aqui que muito antes do Evangelho de Jesus, nós já tínhamos a orientação da lei divina através de milhares de anos, através de diversos trabalhadores que trouxeram, através da orientação de Jesus, orientações com relação a esse processo das orientações espirituais que nós precisamos para a vivência, para o desenvolvimento e o crescimento de cada um de nós. E ele vai dizer então que esses trabalhadores de Jesus, em todos os tempos, eles estiveram trazendo essas luzes para nos auxiliar. E ele vai falar que através de todos os processos de conhecimento, de informações que nós recebemos, através daquilo que nós organizamos como conhecimentos espirituais e diversos outros conhecimentos. Emmanuel vai continuar nos dizendo assim: persiste em nós, ainda mesmo em se tratando dos desencarnados que se localizam nas zonas fronteiriças da carne, o terrível dualismo da animalidade e da espiritualidade simultâneas. Grande é a batalha, constitui a síntese de muitos séculos de escolha criminosa e de predileções prejudiciais. Então ele está falando aqui da ausência do equilíbrio, quando nós, mesmo que a gente tenha muitas orientações, trabalhadores de Jesus que vêm nos trazendo essas orientações, nós ainda duvidamos, e mesmo que a gente tenha conhecimento e que a gente acredite, para colocar em prática, para a gente colocar nas nossas ações do dia a dia, nós sabemos que não é fácil. Mesmo que a gente busque conhecer a mensagem do Evangelho e que a gente tenha as orientações e as interpretações dos Espíritos amigos que nos proporcionam essas possibilidades de entendimento mais aprofundado, colocar em prática no dia a dia essas orientações é uma outra questão, é uma outra experiência. E aí é no nosso dia a dia, com a experiência com os nossos irmãos, nas dificuldades que nós vivenciamos, nas trocas, né, é que nós vamos aprendendo a lidar com isso. Numa outra sequência, Emmanuel vai nos falar sobre as exigências do caminho. E ele vai dizer assim: é por isso que toda cautela se requer na preparação de caminhos por parte dos discípulos modernos. O campo da experiência está exigindo maiores recursos de iluminação para o sentimento. Então, essas exigências dos dias de hoje, em que nós estamos vivendo momentos, ciclos difíceis, né? Nesse processo da transição planetária, em que estão acontecendo muitas coisas, né? Acontecimentos com a natureza e com uma série de outros processos também, como algumas doenças mentais que vêm crescendo bastante, e a vivência entre nós, né, se torna mais difícil. Nós temos momentos que são complicados, momentos de agressividade, momentos em que as pessoas não se aceitam, em que nós temos processos em que as pessoas estão tendo dificuldades, conflitos existenciais, né? E tudo isso está dentro desse processo que nós estamos vivendo hoje. Então, as exigências do caminho de hoje, elas realmente são mais difíceis. E aí também nós vamos ver que se exige de cada um de nós um empenho maior, uma vontade maior, uma decisão maior de realmente estar focado, estar buscando propósitos superiores de vida, né? Para que a gente possa manter a paciência, o equilíbrio, e a gente possa estar visualizando propostas de vida melhores, com otimismo, com alegria e vislumbrando um futuro melhor para todos nós. Numa outra parte da mensagem, ele coloca como o título como Vigiemos no Evangelho. E ele vai dizer assim: vigiemos no tempo de nós mesmos, de modo a não apagar e nem reduzir a luz do Espírito, controlando as nossas intervenções individuais no campo infinito e eterno da vida. Então aqui é essa proposta de que nós precisamos dar uma atenção
dar um maior tempo para as nossas vidas, para o processo da espiritualização, para a vivência da vida espiritual. Muitos de nós, hoje em dia, nós damos uma atenção muito grande às questões materiais. E aí a vida fica praticamente só na vivência daquelas questões que são do dia a dia. E a pessoa ela tem essa visualização da vida como um processo material desse momento. E nós sabemos que, na realidade, nós somos espíritos imortais, somos seres espirituais, e que o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira experiência maior é a vida espiritual, é no mundo espiritual. E que nós aqui estamos apenas passando um momento, passando uma experiência, né, de aprendizado no mundo material. Mas mesmo vivendo no mundo material, nós precisamos dedicar uma boa parte da nossa vida, da nossa dedicação, da nossa vontade, das nossas intenções maiores, buscando o processo espiritual da vida. E aí Emmanuel vai nos falar em seguida sobre o processo da reeducação espiritual, que é realmente um processo que a maioria de nós estamos passando, tentando nos encaixarmos de novo nesse processo da vida espiritual e que a gente possa fazer a nossa luz espiritual crescer, resplandecer cada vez mais. E ele vai dizer assim que é necessário reeducar, readaptar e restaurar personalidades que se demoram nas sombras do eu, desinteressadas do santuário que lhes pertence no imo do ser. Então essa proposta da reeducação espiritual, ela é para nós em especial, mas aqui ele está falando também para todas aquelas pessoas com as quais nós podemos de alguma forma influenciá-las, podemos de alguma forma durante os nossos processos de vida poder transmitir essa mensagem do Evangelho de Jesus, transmitir essa luz e auxiliar esses irmãos para que eles possam sair da sombra do eu, né, e possam despertar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E eles também possam acender as suas luzes, aumentar as suas luzes, para que possam iluminar os seus caminhos e ter um processo de vivência mais tranquila, com mais harmonia, com mais serenidade, com mais equilíbrio. E ele vai continuar dizendo assim, o Emmanuel: os discípulos sinceros de Jesus operam atualmente como trabalho máximo o despertamento próprio, a própria iluminação. Esse, de fato, o objetivo primordial da doutrina, a melhoria da criatura para o mundo melhor. Então aqui ele vai nos falar de uma forma mais direta para esse nosso processo de autoiluminação que a Joana de Ângelo nos fala na sua Psicologia Espírita. E esse processo nós podemos enxergá-lo também através da doutrina espírita, do Espiritismo, que é essa doutrina que veio nos falar sobre o mundo espiritual em especial e que também veio nos despertar para a vivência espiritual e nos mostrar através das suas mais diversas formas de ensinamentos o processo do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento dos nossos sentimentos, para que nós possamos a cada dia darmos um passo a mais nesse crescimento, subirmos um degrau a mais na evolução e no desenvolvimento e na potencialização do nosso espírito, né, que é a própria iluminação do espírito. E esses processos nós sabemos que eles são gradativos e muitas vezes eles são lentos mesmo. É todo dia, é toda semana, é todo mês, nós buscando através de várias formas de aprendizado que a doutrina espírita nos possibilita, através de leituras, através das palestras, através de algumas tarefas que nós desenvolvemos na doutrina espírita, como por exemplo esse processo das palestras, de levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem divina a todos os seres que a gente tem a possibilidade de atingir. E hoje em dia nós temos através das palestras online, através do Facebook, do Instagram, de outros meios eletrônicos, né?
nós temos uma infinidade de conhecimentos que são proporcionados por muitos trabalhadores, né? E se nós formos buscar isso, é uma quantidade muito grande de informações que nós temos a possibilidade de hoje termos essa condição de aprendermos mais. Antigamente a gente tinha poucas obras e momentos mais raros. Hoje em dia nós temos essas possibilidades infinitas de aprendizado dentro da visão espírita, dentro das condições daquilo que as casas espíritas oferecem, aquilo que as nossas UMES oferecem, aquilo que o nosso Conselho Espírita Regional, a nossa FERGS e a nossa Federação Espírita Brasileira, assim como o Conselho Espírita Internacional também, nos proporcionam muitos grupos de estudo, muitas informações que fazem com que nós vamos aumentando as nossas possibilidades de aprendizes do Evangelho, aprendizes da mensagem da doutrina espírita, a gente possa então cada dia ir somando um pouco mais. O Emmanuel vai nos falar numa sequência aqui sobre o setor científico, e ele vai dizer assim: é imprescindível ponderar e raciocinar com a realidade cristã. Podemos incentivar nossas relações com as esferas mais altas, estender a visão psíquica, ampliar expressões fenomênicas, mas se relaxarmos o trabalho de manutenção da luz divina, permitindo que a chama da divindade se apague dentro de nós, todo o esforço resultará infrutífero. Então, mais uma vez, ele vem nos orientar, nos proporcionar condições que a gente vai entender que a luz divina, que a mensagem divina, que a energia divina e a nossa percepção dessa divindade, ela possa estar sendo trabalhada dentro de nós e nós possamos buscar essa conexão, essa ligação com essa luz maior, com essa luz que é a grande luz que vem manter e vem possibilitar que todo o universo esteja crescendo, se desenvolvendo e se melhorando e crescendo a cada dia mais. Emmanuel vem seguindo, então, nos orientando aqui sobre a questão do exemplifiquemos com Jesus. E ele vai nos dizer assim: sustentando a lâmpada de nossa fé na superior destinação para a qual fomos lançados à torrente da vida eterna, teremos organizado a energia precisa para que a luz do Espírito jamais se extinga dentro de nós. Então, hoje em dia, nós comentamos antes que nós estamos vivendo alguns processos bem complexos, bem complicados com relação a esses momentos que estamos vivendo. E um desses processos são várias doenças mentais, dificuldades de pessoas com problemas de depressão, ansiedade, pessoas com vontade de tirar a própria vida, de exterminar com a vida, e pessoas que estão vivenciando processos de vazios existenciais, não encontrando mais motivos, propósitos para viver, para ter essa vontade de lutar todos os dias e estar buscando conhecimento, informação, vontade realmente de ter processos de experiências que possam possibilitar essa condição de viver com alegria, viver com esperança, viver com otimismo. E aí nós temos então uma série de informações dentro da doutrina espírita, em especial a série psicológica da Joana de Ângeles, que proporciona então, através das suas obras e das orientações, para que nós possamos, tendo contato com essas orientações, a gente possa ter mais saúde mental e a gente possa ter processos de terapias que nos auxiliem a nós nos conhecermos, nos entendermos e entendermos os processos da vida. Então, hoje nós temos várias casas espíritas que têm estudos da série psicológica da Joana de Ângeles. Temos também, conforme nós falamos na internet, através de diversos estudos, diversas pessoas que proporcionam, então,
lives que vão nos falando então sobre o conhecimento da questão da psicologia espírita, né? E isso são grandes bênçãos que nós recebemos, e nós sempre falamos que, na realidade, as orientações dos espíritos amigos, no caso da Joana de Ângeles, quando ela nos traz essa psicologia espírita em torno de 26, 27 anos atrás, veio no momento certo. Todas as orientações que os espíritos nos trazem, elas são programadas para ser útil naquele momento, né? Então, a psicologia espírita ela veio no momento certo para auxiliar um grande número de pessoas que estão passando por dificuldade e que possam, então, ter a possibilidade de, estudando e buscando entender os processos da vida, vão fazendo também a terapia do tratamento, do melhoramento, do entendimento, né? E possam ter condições de ir melhorando a sua saúde mental, tendo um processo até preventivo com relação a isso. Emmanuel vai continuar nos dizendo na mensagem que tem o mesmo título, Exemplifiquemos com Jesus, e ele diz assim: o discípulo pode refletir a vontade do Senhor, executando-lhe as lições cada dia. Então, dentro daquela proposta que nós comentamos antes, de que o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, ele precisa ser colocado em prática nas nossas ações de cada dia. O Saulo César Silva, que é a pessoa que, juntamente com uma equipe, organizou os Evangelhos por Emmanuel, ele, todas as manhãs, ele faz uma live de 15 minutos, onde ele escolhe uma das mensagens do Emmanuel, e ele vai então nos falar sobre essa mensagem, dando uma interpretação. E depois, no final, ele lê a mensagem na íntegra, e para finalizar, ele sempre nos traz uma tarefa. Ele vai nos dizer que então, durante esse dia, nós busquemos colocar em prática essas orientações que o Espírito Emmanuel nos traz através dessa mensagem. Então, normalmente ele nos dá 3 dicas de 3 tarefas que a gente possa, naquele dia, fazer, colocar em ação com relação às orientações que foram trazidas. E é para esse esforço que os espiritistas do Evangelho são atualmente chamados, no desdobramento do qual recebemos mais elevadas cotas de auxílio das esferas superiores. Então, nós enxergamos, nós vemos que o Espírito Emmanuel, através da interpretação das mensagens do Evangelho de Jesus, ele nos proporciona, então, condições de um entendimento muito mais aprofundado, um entendimento que pode nos proporcionar as condições de nós entendermos as mensagens e, de alguma forma, a gente fazer um esforço para a gente ir colocando isso no nosso dia a dia, para que a gente possa ir se evangelizando e para que a gente possa, então, automaticamente aumentando o potencial da nossa luz, que a luz é o conhecimento, né? É o entendimento da mensagem do Evangelho de Jesus. É para esse esforço que os espiritistas do Evangelho são atualmente chamados. Então, ele está falando desses dias de hoje que nós estamos vivendo e que o próprio Emmanuel vai nos dizer que o Evangelho de Jesus é uma mensagem para ser estudada, lida, todos os dias, não é uma vez por semana, é todos os dias nós precisamos ter contato com as orientações das leis divinas, que para nós são os Evangelhos de Jesus. É a mensagem do Evangelho que vai proporcionar que as nossas vidas possam ir melhorando a cada dia. E ele vai nos dizer também, finalizando essa mensagem, exemplifiquemos com Jesus, ele vai dizer assim: a zona mais alta de suas tarefas apostólicas na atualidade terrestre, acima do proselitismo apressado e da propaganda fácil, reside no trabalho abençoado de reavivamento da luz espiritual no mundo inteiro, conservando a luz do Espírito acesa e brilhante em si próprios.
Então, mais uma vez, ele vem nos trazer essa proposta, né? De que a gente possa, nos dias de hoje, na atualidade, a gente possa trabalhar mais a mensagem dos evangelhos, essa luz espiritual, né? E ela possa ser irradiada para o mundo inteiro, que é a grande proposta da mensagem de Jesus, é que o seu evangelho possa atingir a todas as criaturas, a todos os seres, talvez em algumas linguagens um pouco diferente, mas ela realmente é disseminada para todos os povos, para todos os continentes, né? E nos dias atuais nós enxergamos isso, né? Que a luz do evangelho de Jesus, ela está passando mais uma vez entre nós, para que a gente possa ter o contato com essa luz e ela possa acender nos nossos corações, mais uma vez, o despertamento dessa luz que possa clarear os nossos caminhos, possa clarear os nossos sentimentos e possa realmente incendiar o nosso coração para que a chama dessa luz possa aquecer o nosso coração, os nossos sentimentos, e nós possamos a cada dia mais estarmos buscando, através dessa vontade maior, de um esforço maior e da ajuda dos amigos espirituais e de muitas outras possibilidades que nós temos no nosso dia a dia, a gente possa absorver essa luz e possa também aumentar esse fogo interior que todos nós temos, que é a mensagem do Evangelho. E para finalizar, Emmanuel vai nos dizer assim: nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Então, nós na doutrina espírita, nós falamos que essa luz espiritual também pode ser representada através da emanação do nosso perispírito, né? E nos espíritos desencarnados, normalmente nós falamos que os espíritos de luz, né? Os espíritos que refletem uma grande luz. Então, para as pessoas que têm a vidência, que têm a mediunidade da vidência, de poder visualizar os espíritos amigos, eles nos falam que estão vendo, estão enxergando os espíritos de luz. E nós falamos também, quando nós queremos pedir ajuda, pedir o amparo, a assistência, e nós nos referimos aos grandes espíritos trabalhadores de Jesus como espíritos de luz, porque realmente é a forma como nós podemos perceber, porque quando o espírito ele tem essa grande capacidade de entendimento e ele é um espírito evangelizado, ele realmente, através do seu corpo espiritual, ele vai refletir essa luz a grandes distâncias. E quando nós chegamos perto de alguém ou nós sentimos a presença desses espíritos, nós sentimos o calor, a energia dessa luz que nos atinge. Então, quando nós falamos de Chico Xavier, a gente fala que a sua presença era marcante e muitas pessoas percebiam que a sua aura, o seu corpo espiritual, ele realmente atingia muitas pessoas. Assim como muitos outros espíritos grandiosos também, eles auxiliam ao nosso planeta Terra, auxiliando com as suas luzes. E quando nós falamos de Jesus, nós lembramos que os espíritos amigos nos falam que a aura, a energia, a luz espiritual de Jesus, ela envolvia todo o nosso planeta. Então, a presença de Jesus realmente, ela se faz presente em todos nós, nas nossas vidas, como essa grande luz que vai na nossa frente, que vai abrindo os caminhos, que vai iluminando os caminhos, né, vai clareando as possibilidades de que as nossas vidas também possam crescer, evoluir e se tornar cada dia melhor. Nós vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade que os amigos aí do Centro Espírita Chico Xavier nos oportunizaram nesse momento e desejando a todos muita paz, muita luz
e até uma próxima oportunidade. E vamos fazer mais uma vez uma prece, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos grandes espíritos trabalhadores da mensagem espírita cristã, que eles possam estar conosco, nos auxiliando através das suas luzes espirituais, possibilitando que nós também possamos de alguma forma ir potencializando as nossas capacidades e a nossa luz interior possa a cada dia se tornar maior e possa nos auxiliar e nós também possamos de alguma forma auxiliar a todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Agradecendo pela oportunidade do trabalho, agradecendo a todos que estiveram conosco e que depois também poderão estar acompanhando. Uma boa noite a todos.